graça e paz. Peço a que Deus continue te abençoando grandemente como já vem te abençoado. Eu quero iniciar orando com você e por você. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer pelos dias maravilhosos que o Senhor tem promovido em meio a esse grande caos para com as nossas vidas. O Senhor tem nos libertado, nos fortalecido, nos guardado. Eu quero te agradecer por isso. Também quero pedir pela vida dos enlutados, dos enfermos. Quero pedir pela vida daqueles que estão nos hospitais. Queremos pedir pela vida da Fernanda, Senhor, que está em Curitiba, essa pequena guerreira, que o Senhor possa fortalecê-la e capacitá-la, como também sua mãe, o seu pai e a sua irmã. Vem sobre a vida deles, Senhor, e vem sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos a falar de como viver acima da mediocridade e hoje vamos falar sobre como remover a monotonia. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 90. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia ou apenas me escute. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tomai-vos, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como um dia, o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira, segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos alegremos e nos regozijemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Amém. Amém. A monotonia e a mediocridade andam extremamente juntos. É como se fossem duas engrenagens e uma se movimentasse a outra. Elas são tão ligadas, são tão íntimas. O foco da monotonia não é a falta de atividade, mas é uma falta de propósito, uma falta de foco. Nós podemos estar ocupados e mesmo assim completamente entediados. A vida com o tempo passa a se tornar repetitiva, insípida, vulgar e provavelmente não daríamos importância para isso. Acharíamos coisas normais da vida, afinal de contas é a vida, ela se torna assim. Mas é exatamente esse ponto ou essas ideias que o inimigo se deleita e passa a contaminar toda a nossa vida. E para combater a monotonia, o texto do Salmo 90, que é um texto de Moisés, talvez o único salmo
salmo dado a Moisés, talvez ele tenha escrito outros, mas é basicamente o único. Ele se encaixa muito bem em nos apresentar estratégias, e estratégias não comuns, mas estratégias espetaculares para essa batalha contra a monotonia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse salmo ou essa oração é uma oração demolidora, sim, demolidora. E é uma oração que nos ensina, eu coloquei quebrar encantamentos, mas a gente vai entender essa ideia do quebrar encantamentos. Essa oração demolidora, porque Moisés não foi o tempo todo aquele líder libertador que teve em seu momento, só esse momento áureo na vida dele. O que a gente tem que pensar é que ele também lutou contra a monotonia. Ele também teve seu estado depressivo. Então vamos lembrar, ele foge do Egito por ter cometido um homicídio e ele vai para o deserto. E no deserto ele vai encontrar o seu sogro, vai se casar. E o que ele faz? Ele é um pastor de ovelhas. É isso. Mesma coisa todo dia, dia após dia, semana após semana. É isso que Moisés vê. Moisés vê nada mais, nada menos que a monotonia dos dias. Isso. Se tornou insípida. Ela se tornou nada mais, nada menos que repetitiva. Esse é o Moisés. Então vamos lá. Moisés então começa a orar, e é como eu falo, quebrar encantamentos. O nosso problema é que, quando eu falo em encantamentos, é que parece que nós ficamos enfeitiçados pela monotonia. Um estado quase hipnótico. Nós somos sugados por uma percepção de mundo onde nada mais importa. Nessa altura, com certeza se está preso pela mediocridade e pelo cinismo. E vem palavras do tipo, o que fazer? Está na hora de aprender com as orações de Moisés. Salmo 91, 1 e 2, Salmo 90, na verdade, 1 e 2, ele diz assim, ele enfatiza quem é Deus. E eu acho que é isso que nós precisamos de fazer para começar a quebrar essa monotonia, quebrar esse estado de encantamento da nossa alma. É preciso dirigir a nossa atenção ao Criador, ao Eterno, ao refúgio. Devemos iniciar clamando a Deus. Uma das coisas maravilhosas que Cristo nos possibilitou naquela cruz foi de poder chamá-lo pelo nome. Deus, o nosso libertador, o nosso refúgio. Quando reconhecemos quem Ele é, acharemos o nosso lugar de residência. E quando eu falo isso, não estou falando dessa ideia de mundo, estou falando dessa ideia de refúgio. Ele é o nosso refúgio. Dessa forma, menos que recorramos ao passado ou tentamos prever o futuro, Ele sempre esteve, sempre estará e sempre esteve lá. Desde o meu ontem ao meu amanhã, Ele sempre foi Deus e Ele sempre será Deus. Os pequenos empreendimentos ou os mais grandiosos, Ele é Deus. Ele é dono da nossa vida, Ele é o possuidor do fôlego. Então, por mais que a vida seja repetitiva, por mais que pareça ser insípida, é a vida que Deus nos deu. Não é a repetição que traz a monotonia, mas é a falta de foco. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é esquadrinhar a alma. Quando tentamos esquadrinhar a nossa alma, em tempos difíceis, basicamente 3 coisas surgem. A vida é curta, não dispomos de muitos anos, é desperdício em futilidades. O desperdício em futilidades é um grande desperdício. Esses são os pensamentos. Ele persegue pessoas que acham que suas vidas são apenas um minúsculo trecho no tempo. A vida passa tão depressa que nem percebemos. Realmente, tudo está na mão e no domínio do Eterno, do Criador. Realmente, queremos marcar a história de alguma forma. Realmente queremos. Mas como nós vamos fazer? Quem coloca
e tira homens, possibilidades, situações, é Deus. É Deus quem determina os limites. Quando ele diz tornai, e é espantoso como esse retorno acontece. Quando Deus diz chega, é apenas uma questão de tempo. E é exatamente isso que nos deixa unidos. Sabemos que Ele tem todo o poder, nada escapa de suas mãos. Assim, o que nos faz esquadrinhar nossa alma e trazer o nosso pecado, o pecado mais oculto, mais obscuro. E esses pecados na nossa vida são realmente óbvios. Em meio à rotina da vida, isso realmente nos perturba. Sim, nós não conseguimos esconder, evitar, negar. O que nos consome é saber que a ira do Senhor está sobre o meu pecado. Agora, além de ver a vida curta, o meu pecado, o texto bíblico nos traz um outro apontamento. É a questão que os meus dias são vazios. Moisés percebeu isso. E ele clama para que Deus ensine a contar os dias para alcançar sabedoria. E não é para viver escravo do tempo, de um calendário. Ele fala para aprender a ver a vida, para que a vida nos mostre o que é sabedoria. Temos que aprender a orar então da seguinte forma: Deus, em meio à vida, em meio aos compromissos diários, em meio às repetições, me faz ver os dias com os teus olhos. Porque quando assim for, talvez a gente passe a exultar a Ele com cânticos. Se vamos esquadrinhar nossa alma e ver quem somos, passamos a ver também quem Ele é. E passemos então a esquadrinhá-lo com cântico. O salmista, em dado momento, apresenta um cântico e pede para que Deus se volte a nós com compaixão. Sacia a alma com amor para nos alegrar. É isso que ele diz. Para alegrar os nossos dias. Aparentemente, Moisés, ou salmista, passa aqui, nesse momento, romper a monotonia. Sair do seu estado depressivo. O que me faz lembrar o Salmo 30, verso 5. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Se eu posso dar um conselho, o meu conselho hoje seria o seguinte: se ainda não sabe o que fazer, se não sabe que decisão tomar, não faça nada. Espera a noite acabar. Espera amanhecer cheio de alegria. Você não tem que tomar uma decisão precipitada a ponto de te ferir e ferir pessoas. Não, durma sobre o assunto. Até os pensamentos cheios de frescor e alegria passem a surgir a cada manhã. Busque ao Senhor nessas madrugadas. Deus tem nos alegrado em meio aos dias de aflição. É isso que o texto diz. Quando assim procedemos, na virada da manhã, assim para o sol da justiça, e aí eu falo de Cristo, então surge uma motivação. As obras de Deus passam a ser refletidas em nós, nas obras das nossas mãos, independente se for grandes empreendimentos ou pequenos empreendimentos. Não se importa se for nos dias repetitivos da vida, não importa se for uma mãe cuidando dos seus filhos todos os dias, ou alguém que sai para trabalhar ao mesmo horário pegando seu ônibus. Não importa. O que a gente tem que pensar é o seguinte: vá em frente. Vale a pena. Eu não sei qual é a sua vida. Não sei. Não sei o que lhe cabe das mãos de Deus. Não sei o que Ele te deu. Pode parecer monótono ou entediante? Sim, pode parecer. Porque se parece-nos isso, é porque ainda não conseguimos perceber a nossa vida em meio à ótica de Deus. O que Ele tem para nós em meio aos nossos dias, sejam os dias como for. Foi Ele que nos proporcionou. O que precisamos então é fazer isso, é pedir para Ele nos deixar ver a nossa vida com os olhos do Eterno, do Criador. De fato,
Sempre teremos exigências. A vida sempre terão exigências. Nem sempre vamos conseguir supri-las. Mas o nosso compromisso com a vida deve ser acima de uma mediocridade. Deve ser uma vida acima de uma monotonia. Então precisamos vencê-la, arrancá-la da nossa vida para vivermos na ótica de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Deixa eu orar com você para encerrarmos. Pai, eu quero te agradecer esse momento e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos fortaleça. Queremos vencer a mediocridade, queremos viver acima dela, queremos romper com a monotonia sobre as nossas vidas e corações. Então, vem sobre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique na paz. Que Deus te dê dias maravilhosos, que você possa se fortalecer nele e percebê-lo em meio à sua vida. Amém? Amanhã nós temos Clara e Bob e domingo nós nos encontramos ou no culto presencial ou através das nossas mídias. Fique na paz, um grande abraço e que Deus te abençoe.